Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para o nosso papo de segunda. Dessa vez, já em fevereiro, vamos voltar a analisar a pauta, né? Aquilo que os vereadores irão discutir em Jacareí na primeira sessão de Câmara do ano, que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Nós temos aí um período, né? Dezembro, janeiro, onde foi recesso dos vereadores. Nós não tivemos sessão de Câmara, mas nós não paramos com o papo de segunda, né? Nós tivemos aqui os nossos convidados, falamos sobre Jacareí da mesma forma, mas não discutimos, né? Nós não pautamos assuntos da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal estava em recesso. Agora que os trabalhos legislativos retornam, nós temos aqui pautas. Nós já temos 5 projetos para serem discutidos nessa próxima quarta-feira na sessão de Câmara. Então, mais de 40 dias aí que os vereadores ficaram sem a atividade legislativa em atuação, né? E eu digo a atividade legislativa de propor projetos, discutir projetos, porque acredito que como nós estávamos aí às vésperas de um ano eleitoral e agora já em ano eleitoral, duvido muito que os vereadores tenham parado de fato com as suas atividades, não é? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos falar sobre a ordem do dia aqui em Jacareí. Vamos lá. Tem um uso de tribuna agendado pelo senhor Weller, não sei como se pronuncia o nome dele, Weller Pereira Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Ele vai falar sobre a situação da Avibras, que já faz alguns anos aí que tem passado por sérios problemas financeiros, né? E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos vai então falar sobre a situação da Avibras. Não é algo que se repita toda a sessão, né? Mas é normal que a tribuna fique aberta para que as pessoas possam se cadastrar e falar sobre temas relevantes para o município, né? Então o seu Weller vai falar aí sobre a Avibras. Depois disso, tema livre, né? Os vereadores podem falar à vontade e a discussão da ordem do dia. A primeira discussão é o projeto número 91 de 2023, então um projeto protocolado ainda no ano passado, que é um projeto do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que institui no município de Jacareí o mês Setembro Faixa Preta. Qual que é o objetivo aí do vereador com esse projeto? É estimular a prática de artes marciais no município de Jacareí, e para isso instituir o mês de Setembro Faixa Preta, com esse título, né? Setembro Faixa Preta, para que possa ser propagandeado, levado à publicidade do município, uma propaganda sobre artes marciais que são ensinadas, são desenvolvidas em Jacareí. Então, mais uma vez, uma proposta do que eu chamo das propostas calendário, né? Uma data, um mês específico para algum tema. Então, com certeza, tema aqui em setembro, né? Já tem várias outras cores buscando conscientizar as pessoas sobre algum assunto específico. E agora o vereador traz essa proposta de que setembro seja o Setembro Faixa Preta, para que a gente possa falar sobre artes marciais no mês de setembro. A minha opinião não é novidade para vocês, mas essas datas comemorativas pouco ou nada agregam na discussão política, na prática daquilo que tem que ser feito no município. Porque colocar como um calendário, colocar nas propagandas oficiais que existem artes marciais desenvolvidas no município, é o famoso chover no molhado. Não vai mudar absolutamente nada a situação das academias, das escolas, dos tatames espalhados pela cidade.
o que é necessário para cada um desses professores, desses mestres, desses treinadores, é a estrutura para que a escola funcione, para que as aulas se desenvolvam com qualidade e que eles possam participar dos torneios. Então, o que falta é estrutura, é recurso que seja destinado diretamente para essas escolas. Então, infelizmente, a primeira sessão do ano de 2024 começa com uma proposta calendário, uma daquelas propostas que pouco contribuem para o desenvolvimento, nesse caso específico, para o desenvolvimento das artes marciais. Calendário, para mim, é para você riscar lá na folhinha, não é? Não é para você ficar colocando aí comemorações, e que não refletem em investimento, em estrutura e recursos para que as crianças possam virar atletas desses determinados esportes, em artes marciais, e também não contribuem para que a gente possa desenvolver atletas no município. Então, começamos 2024 com uma pauta calendário, infelizmente, né? Depois, a segunda discussão do dia é a projeto de lei do Legislativo número 94 de 2023, então também protocolado no ano passado, que declara de utilidade pública o Instituto ProEsporte, que é uma proposta do vereador Dude, querendo trazer aí esse Instituto ProEsporte como utilidade pública. Eu confesso que eu não conhecia esse instituto e fui procurar a documentação deles. Inclusive, o Instituto, ele inclui, claro, quando tem a proposta de utilidade pública, toda a sua documentação. E antes de falar da documentação, quero lembrá-los, o que é a declaração de utilidade pública? É tornar uma entidade do município, sem fins lucrativos, tem uma série de critérios, né? Mas o especial é que ele seja sem fins lucrativos, que ele seja aberto, que ele atenda a população também, não só seus membros, seus associados, e que prestem um serviço público. Então, eu fui buscar essa documentação, e a partir do momento em que essa entidade é declarada de utilidade pública, ela está apta a buscar recursos públicos, primeiro do município, que é essa discussão aqui, e depois do Estado e da União, né? Então pode buscar do governo estadual, pode buscar do governo federal na sequência. E aí eu busquei aqui as informações sobre o Instituto ProEsporte, e é um instituto que está sediado no Vila Branca, dentro do condomínio Home Club. E até aí tudo bem, é diferente uma entidade estar sediada dentro de um condomínio. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Instituto ProEsporte, além de estar sediado dentro de um condomínio no Vila Branca, tem toda a sua diretoria com membros que residem em São José dos Campos. Então, toda a diretoria, acho que são 5 ou 6 pessoas ali que compõem a diretoria do Instituto ProEsporte, são moradores de São José dos Campos. Além desse documento que mostra a documentação da diretoria, tem o registro do Instituto ProEsporte, fundado em 2018, no município de São José dos Campos. E por fim, em setembro do ano passado, então setembro de 2023, o Instituto ProEsporte fez o seu registro no município de Jacareí. Isso me causou um certo espanto e uma certa curiosidade do porquê um instituto fundado em São José dos Campos, com membros da diretoria, todos de São José dos Campos, passa a ter registro em Jacareí 4 meses antes de aparecer um pedido de que esse instituto seja declarado de utilidade pública. Nesse período todo, e aqui, gente, é uma pergunta sincera, nesse período todo, o que o Instituto ProEsporte de São José dos Campos fez publicamente em Jacareí? Ele montou uma escolinha, ele atendeu crianças. O que ele fez? Para que tão somente em setembro de 2023 ele se registre em Jacareí e imediatamente, né, porque eu não tenho a data aqui
a qual foi protocolado o projeto de lei que torna esse instituto como de utilidade pública, mas se foi em setembro que o Instituto Pro Esporte cadastrou-se em Jacareí, acredito eu que só pode ter feito, o vereador Dude só pode ter feito o projeto de lei de declaração de utilidade pública nos meses seguintes. Ou seja, a transferência, o registro da entidade em Jacareí em setembro de 2023 foi já com a intenção de receber essa utilidade pública e poder acessar recursos públicos na sequência. Esses recursos públicos são de Jacareí, declarados de utilidade pública em Jacareí. O que o Instituto provê de serviço de utilidade pública para Jacareí? Ou ele mudou para cá tão somente para poder ter acesso aos nossos recursos, por ter proximidade, por ser parceiro, por conhecer o vereador que está fazendo a proposta aqui? Então é uma dúvida sincera. Eu achei muito estranho um instituto fundado em São José, com uma diretoria toda de São José, vir ser declarada de utilidade pública em Jacareí apenas 4 meses após o seu registro em Jacareí. Então, os últimos anos ela atuou em São José dos Campos e agora ela passa nos últimos 4 meses a atuar em Jacareí e já com um pedido de utilidade pública. É no mínimo curioso. E eu deixo essa dúvida para a gente poder pesquisar e saber como que isso se deu, né? Depois passamos para o terceiro item da pauta, que é um projeto de lei do Executivo. E esse projeto de lei pode gerar algumas discussões, eu tenho algumas dúvidas sobre ele, porque não está claro no texto, na proposta, e também tem algumas diferenças em relação ao texto do Supremo Tribunal Federal, porque é uma legislação que já foi discutida a nível federal e agora vem ser regulamentada no município. É um projeto de lei do Executivo, então vem do prefeito, que dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público efetivo ou comissionado com deficiência e àquele que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência. Então, eu li o projeto de lei, li a mensagem e eu quero trazer algumas dúvidas aqui. A primeira delas é o seguinte: bom, eu creio que o cabeçalho ali, a chamada é muito clara, né? A pessoa com deficiência ou que tenha um membro da família que seja seu dependente com deficiência, ela pode solicitar um horário especial de trabalho, uma carga horária reduzida. E aí, nesse aspecto, o município de Jacareí propõe a ser discutido e aprovado pelos vereadores na quarta-feira. No seu artigo 1º, o município autoriza ou propõe, né, uma redução de até. Então aqui tem alguns termos que a gente vai ter que ficar muito atento aos termos, né, para entender bem e para saber por que eu estou com essas dúvidas a respeito. Uma redução de até 25% da sua carga horária de trabalho, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo de sua integral remuneração. Então, isso é algo que já se coloca desde o começo aqui. Não é 25% determinado, é de até 25%. Depois vem: o horário especial será determinado segundo critérios de necessidade e proporcionalidade, de modo que seja atendido o interesse do servidor, mas igualmente assegurado o desempenho regular das atribuições do cargo público. Até aí tudo bem, mas o que me deixa curioso é critérios de necessidade e proporcionalidade. Como isso será definido? Por quem? Né? Vamos lá, a gente continua. A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 2 horas diárias. Então, redução de até 25%
Se a pessoa tem a carga de 8 horas diárias, os 25% encaixam bem, né? Nós temos aí essas 2 horas diárias. Então, um ainda está de acordo com o outro. Ok. O benefício dessa lei aplica-se apenas aos servidores com jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais. E aí eu me pergunto, eu recordo assim, de pronto, que, por exemplo, assistentes sociais têm carga horária reduzida. Ora, se as assistentes sociais têm carga horária reduzida, já é um direito adquirido, quer dizer então que eles, assistentes sociais, que já têm esse direito de 30 horas, não poderão ser contemplados com o benefício da lei de redução de carga horária de pessoa com deficiência ou familiar com deficiência? Por quê? Se a gente considerar inclusive a profissão, assistente social, são pessoas que já são vocacionadas ao cuidar de pessoas, cuidar de gente. Se essas pessoas já têm essa formação, têm essa vocação, não seria natural que elas também participassem de uma redução dessa para poder cuidar de si ou dos seus familiares? Eu não concordo com esse benefício seja apenas aos 40 horas. Tem que ser estendido a todos. E aqui eu minimamente pergunto, e o princípio da isonomia? No poder público não tem que ser tudo igual para todos? Então, é um questionamento forte que eu faço aqui logo no começo. Por que um determinado grupo, e eu entendo, gente, 30 horas semanais, ele já tem uma carga reduzida, mas a nova legislação, a regulamentação feita aqui no município, não pode excluir uma categoria de servidores por esse critério. Se já existe uma legislação federal que reduz a carga horária de uma determinada classe, não é o município que vai excluir essa classe de um benefício que também já foi conquistado a nível federal. Então, vamos pensar aqui, se alguém tiver aí mais informações de quais outros estão trabalhando em 30 horas semanais, eu cito o exemplo do qual eu tenho certeza, né, dos assistentes sociais que têm essa carga horária reduzida. Eu entendo que as famílias que têm pessoas com deficiência não podem ser selecionadas de acordo com a sua profissão. Se a pessoa é servidora pública e ela tem deficiência ou ela tem familiar com deficiência, ela tem que ter todo o direito de ter a sua carga horária reduzida. Seja ela de 30 horas semanais, seja de 40, seja de 44 horas. É inadmissível tratar servidores diferentes com servidores iguais com critérios diferentes por causa da sua carga horária. Isso não se aplica, não pode se aplicar, e eu espero que alguns dos vereadores questionem e façam emenda sobre esse assunto. Dona Zélia, boa noite, sempre bem-vinda, obrigado por acompanhar a gente aqui. Vamos lá. Para fazer jus, e aqui vem o contrassenso do que eu quero questionar bastante aqui. Para fazer jus ao benefício dessa lei, o servidor que trabalha em regime de escala de revezamento terá de ser submetido ao regime de 40 horas semanais. Ora, é um pouco do que a gente estava discutindo no anterior. Você já está numa escala de revezamento, por exemplo, 12 por 36, vai ter que passar por uma carga horária de 40 horas semanais para poder se beneficiar. Ora, então era melhor ficar no outro regime, porque pelo menos sabe que dia sim, dia não, vai poder cuidar o dia todo do seu familiar. Né? É um grande contrassenso em dois parágrafos, um na sequência do outro aqui. Aumenta cada vez mais a diferença de categorias entre os servidores. Isso não dá para entender. Eu realmente não entendo. Dona Regina, tia, obrigado por estar aí. Então, eu não consigo entender a profundidade dessa separação de categorias entre os servidores, entre 30 horas e de revezamento especial. Não é possível. Vamos lá.
No artigo 5º, então um pouco mais para frente na lei, ela passa por alguns artigos aqui que eu particularmente não encontrei nada problemático e avancei do 2º para o 5º artigo, onde ele coloca 4 critérios. Assim, vou ler o artigo para vocês. Os servidores que tenham cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência, para a obtenção da redução de jornada, terão de comprovar que, e aí vem 4 critérios. O primeiro, que são indispensáveis aos cuidados da pessoa com deficiência. Segundo, o vínculo com a pessoa com deficiência. 3, coabitam junto à pessoa com deficiência. E o quarto, e é esse que eu venho questionar, que não podem arcar com os custos de delegação do cuidado a outra pessoa, sem prejuízo do próprio sustento. Meus caros, aqui entrou num aspecto econômico, do qual não se trata a regulamentação da lei. A lei se trata de direitos humanos, do cuidado com a pessoa com deficiência, de preservar a dignidade da pessoa humana. E aí a prefeitura vem e coloca como um dos critérios de que a pessoa, o familiar que seja servidor, tem que provar que ela não pode arcar com os custos de delegação do cuidado a outra pessoa. Ora, quanto custa um cuidador para que um funcionário da prefeitura possa tirar esse salário dessa pessoa e isso não atrapalha o próprio sustento? Qual é a média salarial do servidor municipal de Jacareí? É uma média onde faz sentido. Vamos lá, pessoal. Aqui eu estou pensando um pouco no sentido das coisas, não só na letra fria da lei. Mas que sentido tem num município onde a média salarial não é alta, colocar que a pessoa tem que provar que ela não pode arcar com os custos de um cuidador? Não faz nem sentido um artigo desse. Colocar esse item para a nossa média salarial de servidor é ridículo. É desconsiderar a sinceridade, a vontade do servidor de cuidar do seu ente querido, do seu ente próximo, que é uma pessoa com deficiência. Uma legislação que tenta, e aí eles colocam esse artigo, esse ponto agora, porque virou mania, né? Tudo tem que estar de acordo com as ODS. Então colocaram aqui, 3 itens dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um deles é saúde e bem-estar. O outro, trabalho decente e crescimento econômico. 10, pasmem, redução das desigualdades. Numa legislação que grita, ela acentua as desigualdades. Muito ruim mesmo. E agora eu mostro a vocês como essas desigualdades permanecem e crescem com essa regulamentação do município. O artigo 6º. No caso de haver 2 ou mais servidores, então, por exemplo, um casal que tenha um filho com deficiência, responsáveis pela mesma pessoa com deficiência, enquadrados nas disposições do artigo 1º, a somente um deles será concedido o horário especial, sendo possível a alternância entre um e outro, desde que periódica. Então, vamos considerar de novo o sentido das coisas aqui. Se um pai e uma mãe são servidores públicos municipais e têm filho ou filhos com deficiência, eles não podem solicitar, ao mesmo tempo, a redução da carga horária. E aí você sobrecarrega um dos servidores, o pai ou a mãe, dos cuidados que precisam ter com a pessoa, o seu familiar com deficiência, sendo que pouco ou nada interfere no serviço público. Vamos pensar essa exceção. Quantos casais, quantos familiares nós teremos no município de Jacareí que tenham familiares com
deficiência que precisem solicitar a carga horária reduzida, para que o legislador, nesse caso o prefeito ou o Poder Executivo, venha dizer: olha, se for pai e mãe ou membros da mesma família, vocês não podem solicitar carga horária reduzida para ir cuidar desse ente com deficiência. Não pode. Só um é o que basta, tá tudo bem, e vida que segue. 7º artigo. E aqui começam a vir novas perguntas a partir daquela primeira que eu fiz sobre quais seriam os critérios de definição, né? Lá no artigo 1º, vocês lembram? Segundo critérios de necessidade e proporcionalidade. Agora começa a ser definido isso. No artigo 7º diz o seguinte: o benefício desta lei somente será concedido se constatada por meio de avaliação do médico do trabalho e estudo social. Então, ó, 2 critérios: médico do trabalho, estudo social, promovidos pela administração, a real necessidade da redução da jornada de trabalho. Meus caros, eu entendo a generalidade do curso de medicina, mas o médico do trabalho do Poder Público Municipal não é, por exemplo, fisiologista. Ele não é especialista em nenhuma das síndromes, ele não é especialista em nenhuma das áreas, exceto, claro, aquelas deficiências óbvias, né? Mas não as mais sutis, né? Como é que o médico do trabalho, um estudo social, que estudo social, né? Que será promovido pela administração. Olha, se a administração não tiver interesse em dispensar ou reduzir a carga desse servidor, ela não vai reduzir, porque vai depender de um laudo feito pelo médico do trabalho que vai avaliar uma criança com Asperger, por exemplo, com Down, autismo, o que for, né? Então, é completamente subjetivo, mal feito, e uma legislação que tenta ser humanista, inclusiva, ela aprofunda as desigualdades entre os servidores municipais. Nesse artigo 7º aqui continua: para a manutenção do horário especial, o servidor deverá apresentar no setor de medicina do trabalho / equipe de serviço social relatórios trimestrais de especialistas contendo a informação de sua situação médica e ou que houve o acompanhamento médico da pessoa com deficiência. Ou seja, além de ter toda a dificuldade social, seu dia a dia com a pessoa com deficiência, o servidor tem que trimestralmente prestar conta para o município. Até aí não tem um problema, porque é empregado e empregador. Prestar contas do que acontece, tudo bem. Mas estamos tratando da vida de um terceiro, que não é servidor, não é? E eu vou dar um exemplo. Se a pessoa com deficiência em questão, ela é cadeirante, ela é paraplégica, tetraplégica, se ela realmente não tem movimentos, ela precisa dessa dedicação das pessoas. O que em 3 meses vai mudar para que a prefeitura exija relatórios trimestrais da situação dessa pessoa? Não faz o menor sentido. Para deficiências, dificuldades, doenças temporárias, sim, mas isso tinha que estar especificado aqui, porque senão é só uma lei mal escrita, mal feita pelo governo municipal. Continua ainda esse artigo 7º. O horário especial de trabalho será concedido pelo prazo máximo de 1 ano, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, observado os procedimentos de que tratam os artigos anteriores. Ora, aí vem o mesmo exemplo que eu falei acima. Algumas deficiências não mudarão. Então, o servidor tem que ficar solicitando, colocando: olha, esse meu parente aqui continua cadeirante, viu? Desculpem o jeito que eu vou falar, mas é a forma fria de se entender. Olha, esse meu parente aqui, ele continua sem as 2 pernas, tá? Elas não cresceram de volta não. Prefeitura, eu preciso que você me renove isso aqui.
Gente, são coisas óbvias, óbvias. O óbvio precisa ser dito e repetido, mas numa lei mal escrita dessa aqui, pelo amor de Deus, viu? E aqui vem um caso que eu posso pensar no artigo 8º, que eu posso pensar nos professores, né? No caso de servidor público que acumule 2 cargos na municipalidade, o benefício dar-se-á em apenas um deles. Então, por exemplo, uma pessoa é professora de manhã e também tem um outro cargo, um outro concurso, é professora também à tarde, por exemplo. Daqui eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Ou é professor do município de manhã, professor do estado à tarde, mas aqui trata só do município, então tem que ser alguma coisa que seja executada só no município, né? O benefício da redução da carga horária vai se dar somente em um cargo. Ora, se tem 6 horas para cumprir em um, 6 horas para cumprir em outro, esse período de redução que vai acontecer apenas em um cargo é o período que a pessoa vai gastar para se deslocar até a casa dela e voltar para o serviço. Porque já que só um cargo vai ter o benefício da redução de carga horária, não faz sentido. Não faz sentido, a gente está tratando da pessoa, não do cargo. Não é o cargo, não é o acúmulo que recebe o benefício da redução da carga horária, é a pessoa, é gente, a gente está falando de gente aqui. Ou essa legislação veio realmente com isso, com a intenção, parece que foi feito de má vontade, só porque existe uma norma federal, né, tem uma decisão do Supremo, que trata que as pessoas têm direito entre 30% a 50% de redução da sua carga horária. E o município começa aqui concedendo até 25%, segundo critérios de proporcionalidade, que vai ser definido por um médico do trabalho da prefeitura e de uma equipe do serviço social. Ou seja, uma legislação que deveria ser humanizada, deveria ser humanitária, inclusiva, e no fim das contas ela só segrega e ferra o servidor. Eu achei muito ruim. Isso deveria ser adiado. Se eu fosse vereador, eu pediria o adiamento dessa votação por X sessões, chamaria as entidades que trabalham com pessoas com deficiência no município para entender qual seria o melhor caminho, quais seriam os bons percentuais, quais seriam as boas reduções a serem feitas numa legislação como essa. Parece que a prefeitura fez tão somente para regulamentar aquilo que o Supremo Tribunal já decidiu. Então, nota 0 para isso aqui. Espero que algum dos vereadores faça a emenda e peça o adiamento da votação por X sessões, por 10 sessões. 10 sessões dá 2 meses e meio. Em 2 meses e meio é possível reunir as entidades e entender as dores das famílias com pessoas com deficiência, para poder traduzir isso numa legislação municipal. O quarto projeto, gente, também é um projeto de lei do Executivo que trata sobre a consolidação e a convalidação do ato negocial de compra e venda de parte de imóvel particular destinado a promover a implantação de via pública. É um texto complicado para dizer o seguinte: a prefeitura precisa consolidar, precisa validar a compra e venda de um pedaço de terreno que vai ser rua, certo? Isso não deveria ser algo difícil, não deveria ser algo complicado que precisasse virar projeto de lei, caso o governo municipal lá em 2013, no governo do PT, do pré-candidato Hamilton aí, que está querendo voltar a ser prefeito, se não tivesse feito cagada, se não tivesse feito errado, né? Porque o que o Hamilton fez na época? Ele tinha aí o projeto de passar uma rua no Ijau, e a lei da época, a famosa e temida Lei 8666, que agora foi enterrada e substituída, ela autorizava que o município comprasse também terrenos. Só que, para comprar terrenos,
precisa ter autorização legislativa. Então precisa de um projeto como esse, que vai para a Câmara quarta-feira, para poder ser o processo perfeito, o processo legal perfeito, né? Sendo que o caminho mais simples era fazer uma desapropriação. O município declarava de interesse público, desapropriava de forma amigável ou não, pagava o valor do terreno para o proprietário e fim. Luciana, bem-vinda. Estamos falando aqui exatamente de desapropriação. Estamos falando daquilo que a gente vê bastante. Então, era muito mais simples ter feito uma desapropriação. Mas o município fez, talvez, aquilo que considerava o caminho mais curto e fez um ato de compra e venda. Porém, esse ato de compra e venda, sem autorização legislativa, ele não é válido. Então, quando foi regularizar o proprietário do imóvel, ao qual foi cedido parte para implantar uma rua, para a implantação do viário, ele foi regularizar o imóvel dele, não podia. O município foi regularizar a rua e não podia. Por quê? Porque como não foi feito por desapropriação, foi feito por compra e venda, o processo de compra e venda exige autorização da Câmara Municipal, exige autorização legislativa. Então agora, 11 anos depois, o município vem tentar corrigir esse processo, solicitando que os vereadores autorizem essa compra e venda que já foi efetuada, tá, gente? Já aconteceu, o proprietário já recebeu, a rua já está lá para ser implantada e o município agora vem corrigir isso. Eu acredito que vai ser aprovado por unanimidade, né? Não tem por que restringir um projeto desse, mas mostra que tem coisas na prefeitura que levam 11 anos para serem resolvidas por cagada do executivo, por gente incompetente tentando fazer o caminho mais curto e acaba fazendo errado, né? O meu avô falava que preguiçoso trabalha 2 vezes, né? E a gente está vendo aqui, independente de quem é o prefeito, é o poder executivo trabalhando 2 vezes, porque em 2013 tentou fazer rápido, fez compra e venda sem o devido processo legislativo. E aí agora o poder executivo, 11 anos depois, tem que pedir pro legislativo autorizar uma compra e venda. Ou seja, atrapalhando a vida do proprietário, atrapalhando a implantação da via, atrapalhando todo um processo, né? Num bairro que precisa de infraestrutura. Então uma rua, a implantação de uma rua pode ser algo importante para os moradores, que é o Ijal, né? A gente sabe a situação do Ijal, principalmente nesse período de chuvas, como alaga tudo, a prefeitura começou obras lá e abandonou as obras, tudo foi perdido. Em alguns casos a obra contribuiu para que entrasse água na casa das pessoas, uma situação horrível e que a gente vê que tem alguns elementos, né, tem raízes antigas e que estão aí em tentativa de se corrigir agora. Acredito que vai ser aprovado, tá, gente? Vai para frente. E por fim, mais um projeto de lei do Executivo que... Opa, cadê? Tá aqui. O projeto de lei que acrescenta o parágrafo único no artigo 2º da lei número X de 2022, que dispõe sobre a desafetação da categoria de uso especial para a categoria dominial de imóvel de propriedade do município de Jacareí e autoriza a doação de encargos ao Estado de São Paulo. O que é isso, gente? Já faz um bom tempo que a gente ouve falar aí que vai ter uma nova base dos bombeiros, uma nova base da polícia aqui na nossa região oeste. E a prefeitura destinou para o governo do estado, né, para a polícia do estado de São Paulo, para a polícia militar, o terreno que fica logo acima do SESI, né, onde funciona um leve. Ali eu acho que tem 40 mil metros, algo do tipo. A prefeitura destinou 2 mil metros para uso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeiro numa conversa sobre bombeiros, depois numa conversa sobre uma nova base da polícia para atender a região oeste. Tem inúmeras dificuldades orçamentárias, de efetivo, de construção, de manutenção, mas especialmente de efetivo para manter pessoas ali, né, nas polícias. Então,
Desculpem. Então a prefeitura que cedeu esse terreno para a Polícia Militar, com o projeto de lei 2022, agora ela faz uma emenda nesse mesmo projeto, anexando aí um parágrafo único que diz o seguinte: a doação da área pública fica condicionada à implementação a implementação da unidade policial no prazo de 10 anos, podendo ser revertida em caso de descumprimento. E aí o município justifica: olha, nós aí doamos o terreno cedemos o terreno para a polícia, mas parece que a polícia não está muito disposta, então a gente vai colocar um prazo. Se em 10 anos a polícia não executar as obras ali, a doação vai ser revertida e esses 2.000 metros voltam a ser do município, né? Então, tudo bem, é compreensível, eu acho que é até válido. Só que tem uma manifestação da Polícia Militar do Estado de São Paulo no dia 19 de junho do ano passado, ou seja, um projeto de lei que chega agora para ser votado, para ser apreciado em 2024, é uma reação a uma manifestação da polícia feita em junho do ano passado, ou seja, 7 meses atrás, né? E aqui o major que estava respondendo como comandante interino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela reitera o interesse na recepção do terreno para a construção da sede da primeira companhia da Polícia Militar do 41º Batalhão de Polícia. Agradecem os 2.000 metros, dizem que tem todo o interesse, né? Dizem que o interesse nesse recebimento acontece de maneira estratégica, fundamentado em objetivo de segurança pública de médio e longo prazo. Então, a polícia diz: olha, é estratégico para nós, é importante, a região possui espaço físico para crescimento imobiliário e populacional, portanto, a existência de uma sede policial militar nessa região da cidade se faz de extrema necessidade. Vamos lá, gente, vocês sabem, morador da região oeste, defensor da região oeste, de que ela precisa de investimento, ela precisa de equipamentos públicos, e a polícia está dizendo aqui: olha, essa região vai crescer, vai ter cada vez mais gente, é importante, é estratégico para a polícia ter uma sede nessa região. Ok. A polícia alerta a prefeitura dizendo o seguinte: cabe ressaltar que atualmente não há verba para esse empreendimento, circunstância que não permitirá a construção imediata da sede para a primeira companhia. No entanto, tal implantação faz parte dos objetivos estratégicos do comando do 41º Batalhão de Polícia para os próximos anos. Ou seja, a polícia se manifesta dizendo: temos interesse, é importante para a região, faz parte do nosso planejamento estratégico. Aí a prefeitura, que já concedeu, já doou o terreno para a polícia, venha em 2022, então vai 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, vem agora com a faca no pescoço da polícia dizendo: faça, tudo bem, mas em 10 anos, dá tempo, claro, dá tempo, eu também acho, mas vem agora restringir a doação para a polícia, ou seja, doei pero no mútuo, eu vou ter que pegar de volta em algum momento se vocês não executarem o empreendimento, o batalhão de polícia ali. Então, esses são... Eu acredito também que esse projeto vai ser aprovado. Eu acho que ninguém vai questionar muito isso, até porque o prazo é longo. Mesmo a polícia se manifestando a favor, o prazo é longo. Então, não tem por que não ser aprovado, né? Concordo com a aprovação, discordo com a intenção inicial do processo. E esses foram os cinco projetos, meus caros, né? Estamos sempre abertos para as opiniões de vocês e eu queria fazer 2 propagandas hoje. Uma delas é do nosso projeto Jacareí Sem Fome, que já há 10 anos atua em Jacareí, levando cestas básicas para as pessoas que precisam, né? Então, venho pedir a participação, a contribuição de vocês, doando alimentos, fazendo a doação por Pix, propagandeando de que nós arrecadamos alimentos e organizamos cestas básicas para as pessoas que precisam em nossa cidade.
E o segundo jabá da noite é do Café Clemente. Tá aqui, ó, Café Clemente, né? De uma família daqui de Jacareí que faz todo o processo artesanalmente e que está oferecendo agora esse novo café em Jacareí. Então, um café nosso, algo que todos vocês devem experimentar. Se quiserem aí, ó, @Café Clemente, ou mande uma mensagem aqui para mim que a gente arruma café para vocês, ok? Uma família cristã, uma família católica, de grandes parceiros, e tá aí a nossa propaganda de hoje. Propaganda gratuita, tá? Porque o café eu comprei. Tá aqui. Meus caros, semana que vem temos mais, comentando aí os fatos políticos e a pauta de atuação dos nossos vereadores na cidade. Sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Quiserem comentar, discutir, mandar, tô aberto, quero ouvi-los. Mande pra gente, que é sempre um prazer. Muito obrigado e até a semana que vem. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.